Sejam bem-vindos à nossa série A Revelação Cósmica. Hoje vocês verão como a velocidade da luz é coisa do passado para todas as raças extraterrestres confederadas e não para todo o sistema, para toda a infraestrutura no sistema solar da humanidade. Também já se conhecem os portais cósmicos, onde se podem atravessar em poucos minutos as galáxias. Sejam bem-vindos a este episódio, que nós vamos falar finalmente sobre os portais, as teias cósmicas que interconectam todo o universo. Bem-vindo a mais um episódio de A Revelação Cósmica. Lá vem os nossos delatores do programa espacial começarem aqui as delações de hoje para nós. E o entrevistador começa dizendo então: bem-vindo a mais um episódio da série Revelação Cósmica. Estou aqui com o incrível informante Corey Goode, que me ajuda a verificar informações que coletei de vários informantes que trabalhou em programas secretos por vários anos. E sempre houve uma coisinha, na verdade é uma grande coisa, onde as pessoas sabiam mais do que queriam me dizer. Não sei se era sigilo, medo ou o que as segurava, mas nunca conseguia todas as respostas que buscava. Era muito frustrante. Então, com Corey, existe uma aliança dentro do programa espacial, que quer nos contar a verdade, que quer mostrar a sua tecnologia para nós aqui na Terra, e pediu para ele trabalhar comigo, para aparecer e trazer as informações que podem nos ajudar a entender o que se passa nessa história o tempo todo. Fora do que quase todos sabiam, mesmo os mais dedicados pesquisadores de OVNIs do ramo, neste episódio falaremos especificamente sobre portais. Vou dizer algumas coisas para Corey que ouvi de outros informantes e ver como os dados se alinham. Não vou pôr palavras na boca dele, mas eu coletei muita coisa sobre isso. Quero ver como tudo isso se entrelaça. Corey, bem-vindo novamente. Para começar, quero falar do trabalho com Henry Deacon, informante com quem conversei bastante, no mínimo 80 horas. Arthur Neumann, também conhecido como Henry Deacon, de conversa muito profunda. Uma das coisas que me contou, que vai ajudar a começar aqui, foi sobre os portais estelares antigos e os modernos também. Você conhece essa delineação? Sim. Certo, antes de eu falar o que já sei, você é o foco no programa. Pode nos explicar a diferença entre um portal antigo e um moderno, quanto à aparência, ao que ele faz, como funciona? Bom, existem os sistemas de portais naturais, que fazem parte do universo conhecido. É o que chamamos de teia cósmica. E os sistemas de portais antigos e atuais usam ou exploram essa teia cósmica natural para viajar entre dois pontos. Os portais antigos, e há vários sistemas antigos de portais, que são abandonados por vários grupos antigos encontrados na Terra, e alguns deles, sua sofisticação varia. Alguns deles dão um pequeno salto entre pontos, chegando, digamos que queira chegar a um planeta ou a um sistema solar, chamam de pulos. Uma certa quantia, se houver, digamos, 10 sistemas solares entre onde quer ir e está, talvez precise dar 3 ou 4 saltos para chegar ao destino desejado. Este é o sistema antigo? O sistema antigo, e também no começo do sistema da nossa época, funcionavam assim enquanto desenvolvíamos. Poderia nos explicar brevemente o que vivenciaria num salto? Parecia andar de um lugar para o outro? Quando chegar, é uma nave? Como seria isso? Você pode viajar em uma nave, ou entrar em uma das bolhas que te falei antes, ou chegar até uma. Então a bolha está no início da sua jornada na Terra. Como é o pulo? Você pousa em um planeta ou pousa no espaço? Não entendo muito bem o salto. Os sistemas antigos são físicos, sistemas físicos antigos. E tem outro dispositivo físico antigo, como no programa Stargate, que se espalha por vários sistemas solares. Quando diz como em Stargate, quer dizer como um anel. Houve alguns bem parecidos em forma de anel, mas o que vi foi como chamam zigurates, ou parecem uma pirâmide com degraus, em 3 direções diferentes e sobem, vão e sobem em um formato de pirâmide. 3 direções, um triângulo, 4 direções.
e um portal abriria no topo. Era plano no topo. Teria escadas subindo, escadas até a área plana. Isso, topo plano, me lembrou as pirâmides do Egito, né? Seria um lugar tipo a Terra, com árvores, grama, céu azul e nuvens? Eles normalmente foram desenterrados, estavam enterrados, então, mas em outros planetas, sim, eles estavam enterrados aqui, estavam enterrados na Terra, sim, houve guerras por eles. Achá-los ou saber usá-los é bem diferente. Eles trabalharam, como na série de TV Stargate, trabalharam num sistema de endereçamento. Era bem parecido com o endereço MAC ou IP de computadores. Foi exatamente isso que meu contato Daniel disse. Ele me deu o endereço numérico completo da Terra. Tinha uma espécie de dígitos, 3 dígitos únicos, que podiam ser quaisquer entre 1 e 9. Depois tem uma série de 3 dígitos entre 1 e 99. E o último número pode ser entre 1 e 999, dependendo de para que se precisa. E eu nunca divulguei a sequência toda, mas disse que o número da Terra aparentemente era 606 e que Marte era 605. São os 3 últimos dígitos do endereço. E eu não sabia disso. Certo, mas para quem está assistindo, o endereço MAC é em uma rede de computadores o endereço do hardware de uma máquina, né? O endereço IP é o protocolo de internet, para quando se está conectado. Tem 4 octetos, que identificam uma máscara de subrede e o computador, sua rede e o endereço do computador. É como uma grande rede. Daniel tinha me dito que quase todos os números que digitar vão levá-lo a algum lugar, porque tem todos os endereços são usados. E ele disse que existe uma raça antiga que vem e põe um desses portais antigos num planeta, que um planeta tem um portal central, em que quando você entrar no número daquele endereço, será levado ao portal estelar especial do planeta. E parece que os seres que fazem isso, colocam um portal num planeta quando tem vida inteligente, para encontrarem e conseguirem viajar. Isso está de acordo com o que ouviu? Ouvi que havia 2 portais. Como disse, os portais antigos tinham várias épocas, remontando até raças mais antigas de construtores. Tem sentido porque quando você descreveu a raça antiga antes, disse que tinha cadeiras de pedra ou sarcófagos de pedra, altares de pedras ou louças, que pareciam sempre ter uma capacidade de distorção na dobra bem avançada e têm sido muito procuradas por ETs por isso. Outros sistemas de portais foram encontrados na Terra, que são bem mais novos e diferentes, mas praticamente foram criados com engenharia reversa, ou usavam a mesma tecnologia de endereçamento da viagem mais antiga. Sim, isso combina com quando, antes de termos começado a entender como usar muitos desses portais, precisamos ter uma hiperdimensional ou acho que era um modelo matemático hiperdimensional que um grupo de ETs nos entregou. Certo, basicamente temos versões com degraus e quadrantes de 10. Se o primeiro dígito for, digamos, 5, significa que está no 5º quadrante da seção 10. No próximo, você vai restringir naquela seção por outro fator de 10, etc, etc. Funciona bem parecido com uma rede de computadores ou a internet. Certo, a outra coisa que ele disse foi que há ETs ou grupos angélicos hiper avançados, monitorando o sistema para que, se um planeta de pessoas ascender ou deixar seu planeta, o endereço do portal seja reciclado e dado para outro grupo onde o planeta se desenvolve. Em outras palavras, se o número 540 for usado e esse planeta evoluir, o número 540 será relocado para outro lugar e dado a um novo grupo. Existe um tipo de inteligência, ele disse, por trás, quando chegamos ao último número de 3 dígitos. Isso é novidade para mim. Certo, o informante Jacob me disse que, até antigamente, era um segredo bem guardado pelos celtas, druidas e tal, mas eles tinham uma tecnologia com 2 ímãs permanentemente em uma espécie
de dissipação e que os ímãs se aproximariam mais ou se afastariam mais quando passassem por um portal. Andando pela floresta, eles trariam isso na mão e tentariam achá-los. Assim, você encontrou algo assim? Ouvi falar deste instrumento e também do mesmo instrumento sendo usado para mapear as linhas e certos tipos de pontos energéticos da Terra. Sabe o suficiente a respeito para tentarmos replicá-lo? É preciso ter um ímã especial? Tem alguma especificidade? Não, eu ouvi o que descreveu. Isso é surpreendente porque nunca fomos nisso antes, então claramente é um fluxo magnético numa área de portal. Ah, sim. A NASA disse recentemente que o nosso Sol tem basicamente um portal ou uma conexão magnética para todos os planetas do nosso sistema solar. E tudo o que tem massa suficiente para causar uma tensão ou força gravitacional no nosso espaço-tempo vai criar uma relação magnética e gravitacional com o Sol hospedeiro. E esses filamentos que agora só liberam, eles são portais, são filamentos eletromagnéticos bem fortes. Mas se as pessoas não incluírem a torção, elas não vão entender como funciona. É um tubo eletromagnético com um campo de torção forte e que seria como um buraco de minhoca possível de atravessar. E acontece em um campo de torção de cada sistema solar. A galáxia é um campo de torção gigante. Todos os astros se movem constantemente no centro da galáxia. E as estrelas mais próximas se movimentam numa velocidade diferente. E as relações magnéticas sempre mudam. Essas relações de filamentos mudam entre uma estrela e outra. É como a eletricidade. A eletricidade vai pelo caminho da menor resistência. E se quiser viajar até uma estrela do outro lado, contrária ao centro da galáxia, tem que esperar ou calcular o tempo certo de viagem. Porque senão, se você começar a viagem e essa estrela tiver mudado de posição e o campo elétrico ou a ligação elétrica mudar, passa para outra estrela, oferecerá menos resistência e você estará em outro sistema solar. Como um curto-circuito. É a menor resistência. Muda. É muito complicado. Quanto mais longe você for, mais complicado será o cálculo. Então, comparamos a tecnologia antiga com a moderna. Vou jogar aqui uma outra coisa que eu vi e quero saber se tem a ver com o que está falando. Henri Deacon tinha me dito que o sistema antigo envolvia um passeio ou uma experiência subjetiva, que podia ser muito perturbador. Você pode sair do outro lado vomitando ou muito desorientado. Na pior das hipóteses, louco e com danos irreversíveis. Ele tinha dito que as pessoas estudariam e avançariam na conscientização para usar os portais. Sim, também tem um elemento químico que foi usado. Houve injeções. As pessoas ganhavam injeções para combater esses efeitos. Isso foi corrigido. Eles aprenderam a usar essas tecnologias eficientemente. Quando aprenderam a calcular melhor, não ficou tão problemático. Mas, no começo, este tipo de viagem, de um ponto a outro do nosso sistema solar, era péssimo. Mas viajar de uma estrela a outra não era uma boa ideia para uma pessoa. Mesmo depois de termos desenvolvido isso, a ponto de conseguirmos viajar de um planeta a outro no sistema solar, e driblarmos os efeitos físicos, levou um tempo para acertarmos os cálculos e ajustarem as viagens nesses sistemas de portais para ir para outros sistemas estelares sem esses efeitos. Como consequência da experiência da Filadélfia, há relatos de uma briga de bar em Norfolk, Virgínia, de uns caras brigando aos socos, quando eles se irritam, ficavam invisíveis. E tinha umas pochetes pequenas que aparentemente impediria que isso acontecesse. Isso é verdade? Por que aconteceria isso? A experiência na Filadélfia foi muito irresponsável. Pelo que eu vi, eles não fizeram muitos testes com não-humanos antes. E isso não envolvia muito, envolveu o uso de campos de torção, foram campos eletromagnéticos pesados, usados num pulso, como pulso, pulsando, como pulso, o que faz eles mudarem a fase. Não lembro da terminologia que usaram, mas eles mediram qual seria o nosso estado natural, ou a fase da matéria, e viram que você podia mudar isso com, ou ao menos interferir com campos eletromagnéticos altos. O informante Jacob me disse que povos como os Draco estão levemente fora de fase com a nossa realidade.
Isso parece sensacional, mas ele me disse que havia naves Draco pousando no programa da Casa Branca todos os dias e entrando nas instalações subterrâneas da Casa Branca, onde planejavam reuniões e coisas assim. Ouviu falar disso? Eu sei que muitos disfarces de alta tecnologia fazem as naves e os seres saírem de fase um pouco. E os Draco também têm talentos estranhos, pessoas sombra, que assustam. São alimentados energeticamente pelas pessoas sombra. São seres Draco projetados para a sala, para se alimentarem deles. Mas sim, esses Dracos têm uma tecnologia extremamente avançada. Então o sistema moderno, você disse, melhorou os efeitos colaterais da experiência na Filadélfia? Não, só isso. Podem fazer, eles não têm uma, sempre que tem que ser de um ponto a outro, eles não têm um dispositivo aqui e outro ali. Eles conseguem pôr uma nave em cima de um objeto e levá-lo à nave, quase como em Star Trek, transportando para cima, e ainda usa o mesmo tipo de tecnologia de portal, mas é muito avançada. Talvez para isso precisem triangular com 3 raios num ponto especial e façam o portal daquele ponto de volta à origem. Mas agora que melhoramos os portais modernos são muito avançados. Dá para você se transportar a uma instalação subterrânea e à superfície de um planeta? Há alguma interferência quando você vai para baixo da superfície? Não, você pode ir direto para o subterrâneo de outro planeta, de outro sistema estelar. Então, entendo que, pelo que disse antes, que há portais antigos, ainda da raça construtora, que devem ser encontrados nessas cavernas subterrâneas. Portais de todo tipo, de tecnologia louca. Você acha que se tivermos a revelação cósmica, de que fala nosso título, o programa espacial, finalmente dirá a verdade à humanidade, e as pessoas poderão ter acesso à tecnologia de portais logo após a revelação? Não sei o quão breve. Muitas vezes me perguntam isso. Quando vou falar com um ET? Quando vou passear pelo sistema solar? Quando vou chegar a um portal em Marte? Quando, sabe? Vai ser longo, vai ser um longo processo. Muitas tecnologias que vamos ter no começo vão melhorar nossas vidas aqui embaixo. E ainda tem muita confusão para arrumar. Então é isto, não vai ser da noite para o dia. Vai demorar para dar um jeito na bagunça, que nós criamos durante muito tempo. Agora, o fato de que este portal, essa teia cósmica existe, nos diz que quando nos desenvolvermos e não somos considerados uma ameaça para nós e outros, quando formos considerados uma civilização de transição para a 4ª densidade e para um convívio mais amoroso e positivo, e formos uma mente só trabalhando junto, todos esses pontos finais com que os portais se ligam, todos os seres diferentes são como uma família cósmica perdida que vamos conhecer em um dado momento. Vamos saber mais deles. E é claro que, em um dado momento, eles virão nos visitar por esses portais. Seremos convidados a visitá-los. E talvez tenha estudantes estrangeiros e situações legais. Vai ser muito interessante ver tudo se desenvolver. Não tenho bola de cristal, mas... E em termos de tecnologia que já conhecemos, teremos no fim uma civilização em que todos tenham um portal em suas casas, onde possam saltar, sem lidar com nenhum tipo de estação de transferência, ou se seria mais para transporte local, que o levaria à central, onde portais maiores seriam usados. Ficaria complicado se todo mundo tivesse um portal para longe? Parece meio caótico, não? Quero dizer, seria legal poder ir assim para o shopping, né, ou onde fosse. Mas quando você tem 7 bilhões com um brinquedo novo, agora 8, querendo usar seus portais pela galáxia, sei lá. Eu não sei se isso vai acontecer já. Eu acho que vamos conseguir ir a Cancún ou às Ilhas Caimã e tudo isso no começo. Também me pergunto se talvez haja, para simplificar, se a nave que você descreve viaja tão rápido que os portais fossem reservados para coisas fora do planeta. E que no planeta você poderia ter estações como metrôs ou companhias aéreas, mas que as pessoas tivessem suas naves e viajassem para onde quisessem tão rápido, que quase não faria diferença nesse momento ter um portal ou uma nave. E como eu disse antes, muitas raças ETs usam naves bem grandes e viajam por portais pela teia cósmica, por toda a galáxia e outras galáxias. Porque a nossa galáxia é só um pontinho.
todas as outras galáxias no nosso aglomerado, e além dele, já estão mapeadas com o telescópio Hubble. Tiraram fotos de bilhões de anos atrás e das ligações energéticas entre todas as galáxias. E esses são os filamentos que formam a teia cósmica. Ouvi dizer que tudo, no tempo e no espaço está ligado. Esta é a verdade, está tudo ligado. Tudo está a um salto ou um pulinho de distância. Só temos poucos minutos. Você me fez pensar uma coisa, que apresentei nos meus livros lá em 2001. 3 nomes, Batner e Florindo, e o outro é Einasto. São pesquisadores da Espanha, principalmente, que mapearam estes superaglomerados e mostram que todos estavam em matrizes geométricas. Chamaram de universo caixa de ovo, porque parece isso mesmo, mas a geometria sagrada parece uma função da vibração. Vibram e temos as mesmas formas, parecem filamentos que ligam as galáxias, como você diz. Nós já vimos aqui no canal que tudo que vibra forma uma geometria, né? E que nosso próprio universo já foi catalogado e visto que ele forma geometrias entre as galáxias. Então, mostra que existe uma vibração maior no universo que organiza todo o seu universo em formatos geométricos, né? Porque tudo é onda, tudo são vibrações. E o que a raça de ETs nos mostraram, nosso universo é um campo de torção enorme. Você olha para a galáxia e vê um campo de torção. Por isso algumas estrelas viajam para cá, algumas viajam para lá e outras se movimentam rapidamente. Sabe, o telescópio Hubble captou algumas galáxias que parecem se distanciar de nós mais rápido do que a luz. Isso, se eles não conseguem explicar, ou tentam explicar, mas nosso universo, já me disseram, é uma enorme, quase uma bolha, um campo de torção, e tudo nele está ligado através de filamentos, que, segundo me dizem, formam uma teia cósmica. Bom, obrigado, Corey, por esse episódio. Nosso universo é maravilhoso e fantástico, não é verdade? Sem dúvida, assim como a tua presença aqui. Então, te agradeço e até o próximo episódio. Um grande abraço e até mais!